E ó, falando em coisas boas, vamos ressaltar um negócio aqui. Hoje é o dia do combate ao sedentarismo. Como é que você tá, hein? Você jovem, tá fazendo uma caminhadinha, fazendo um exercício ou tá só parado, hein? Depois não adianta reclamar quando chegar nos 30, 40, 50 anos, hein? Ó, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil pessoas morrem por ano devido a doenças associadas ao sedentarismo aqui no Brasil. Dados do IBGE indicam que 47% dos brasileiros são sedentários, ou seja, quase metade da população. Pedro Mariano está aqui comigo para falar dos riscos de uma vida aí sem a prática de exercício. Vai lá, Pedro. Exatamente isso. Olha, boa tarde para você e boa tarde para quem está nos acompanhando, né, acompanhando a nossa programação. Olha, a falta de atividade física, né, reduz aí a capacidade do metabolismo, né, e também acaba prejudicando o organismo. Desta forma, né, o risco de mortalidade pode se elevar, inclusive pelo agravamento de doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e obesidade. Por esse motivo, é muito importante, né, manter uma rotina física ativa, né, com práticas regulares. Para dar mais detalhes a respeito de como iniciar uma vida, não fitness, né, não no nível fitness, mas numa vida saudável, né, com práticas regulares, práticas físicas regulares. Aqui ao meu lado a professora Sara Ramos, professora de Educação Física, né, aqui do município, aqui da sede do Profamília. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Boa tarde para ti, professora. Como a gente deve começar, né, tomar gosto por essa vida, né, com atividade física ativa, práticas regulares? Boa tarde, Pedro. Então, para a gente iniciar, a gente tem que dar o primeiro passo. E qual vai ser esse primeiro passo? A gente primeiro tem que respeitar e conhecer o nosso corpo. E para isso seria muito interessante ter ali a supervisão de um profissional, né, da área de educação física, formado e capacitado para estar te orientando. Mas a gente sempre começa com uma caminhada leve. E com o passar dos dias, você vai começando a aumentar essa intensidade, tanto em tempo, né, como em força mesmo. Então, assim, hoje nós temos ali a atividade física sendo vista por vários setores, né? Então a gente pode separar alto rendimento, mas hoje a principal seria a qualidade de vida, é você pensar na sua saúde. Então vale a pena a gente começar. Então, assim, eu estou sempre desafiando. Eu desafio vocês a dar o primeiro passo. Perfeito. E como que seria esse primeiro passo, professora, para a gente tomar gosto, né? Sei lá, começar por um alongamento, começar por uma atividade física dentro de casa, utilizando até os próprios alimentos, né? Os quilos de alimentos ali. Você falou de uma caminhada leve, depois intensificando, mas tem gente que não gosta, é sedentária ao ponto que já fica se imaginando saindo de casa, caminhando, dando volta no quarteirão, aí já fica com preguiça e fica dentro de casa mesmo. Mas dentro de casa, o que a gente pode utilizar para começar e depois sim sair de casa e intensificando os exercícios? Nosso corpo ele precisa de movimento. Então, dentro de casa, a gente vai ter que diminuir também os riscos, né? Que é esse a nossa maior preocupação. A gente está vendo aqui uma aula para a terceira idade, então a gente tem que realmente reduzir os riscos de lesão. Então, nós podemos usar os quilos de alimento, podemos usar garrafinhas com água, e assim você fazer movimentos que mobilizem as suas articulações, porque nosso corpo ele é cheio de articulações, né, ou dobradiças, que só vão ser lubrificadas com atividade física. Aqui a gente está vendo uma aula de circuito, né? Então, assim, para o idoso, a atividade física é extremamente importante porque ele precisa se manter de pé, ele precisa fazer as suas atividades diárias, ele evitar tardar o máximo possível a dependência do idoso, né, a outras pessoas. E a gente consegue, olhando nessa aula, que é super possível, né? Então nós temos ali uma turma de 60 a mais, nós encontramos alunos com 90 e eles são um exemplo que é possível. E a partir de que idade a gente já pode começar a fazer exercícios de forma leve e depois ir intensificando para manter essa vida saudável, professora? Olha, a atividade, nosso corpo, ele não foi projetado para ficar parado. Então, desde muito cedo, a atividade física ela é importante, desde a criança, né, até desde o bebê, ele necessita para seu desenvolvimento pleno, como o idoso, adulto. Então, não tem
tem uma faixa etária. Então a gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar com atividade física. É importante a gente frisar a informação, professora, de sempre procurar uma ajuda profissional, porque um exercício mal executado, ele pode trazer, né, outros tipos de malefícios à saúde, né? Talvez uma lesão, um desgaste ali, né, professora? Com certeza, um exercício mal feito, ele não deixa, sai da questão da saúde, deixou de ser saúde, né? Então, para virar, te trazer um problema. Então, por isso a importância de um profissional capacitado para estar te orientando, porque pode sim ser muito sério uma lesão, né, e assim afastar o indivíduo mais ainda das atividades, né? Muitas vezes as pessoas querem começar e querem fazer tudo num dia. E aí ficam muito doídos, é ruim praticar atividade física. Mas a ideia não é essa. Então eu convido vocês a dar o primeiro passo. Perfeito, muito obrigado pela tua participação, pelas informações aqui na nossa programação. Já ficou bem claro, né, que prática de exercício é muito mais que qualidade de vida, é uma questão de saúde. Então, neste dia 10 de março, né, no dia de combate ao sedentarismo, a gente traz esta mensagem para que você aí, do outro lado, para você que está acompanhando a nossa programação, né, fique refletindo, né, na vida que você está levando. É saudável? Não é saudável? Praticar exercício é mais do que qualidade de vida, é mais do que trazer um conforto, né, uma mobilidade melhor, é questão de saúde. Eu volto contigo no estúdio. É isso aí, Pedro. Sempre é hora, hein? Não fica só refletindo, tem que agir também. E pode ser agora.